Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, capítulos 4 ao capítulo 10 do livro de Oséias. São capítulos em que vai haver acusação contra Israel, vai ser apontado quais são as culpas, vai apontar a falta de arrependimento e vai apontar juízo. Antes de começar, a palavra Israel, Jacó foi transformada em Israel porque Isá é uma palavra hebraica que quer dizer da raiz de lutar, né? Lutar com. E El é Deus, lutar com Deus. E o Senhor prevalece. Então Jacó foi transformado em Israel. Aquele que lutou com Deus, o Senhor prevaleceu. El Shaddai, Senhor, Deus poderoso, ou Senhor poderoso, Deus poderoso. Elohim, Deus. Deus, embora seja uma palavra no plural, é usado no singular. Tá? Betel, casa de Deus, tá? E aí começa com a famosa frase: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. Shema, ó Israel, outra vez, ouve, ó Israel, né? A infidelidade e o amor desapareceram nessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentiras, assassinatos, roubos e mais roubos, adultérios e mais adultérios. Ultrapassa todos os limites. O derramamento de sangue é constante. Por isso a terra é planteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais de campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Mas ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Então a gente está vendo aqui já a acusação contra Israel, contra os sacerdotes, contra os profetas que tropeçam lá, né? E a sua mãe aqui está tipificando Israel como mãe daqueles que estão lá, né? Uma leitura de nacionalidade, né? A pátria mãe, né? No capítulo 5 vocês vão ver o julgamento contra Israel. Ouçam isso, sacerdotes, atenção, israelitas. E aí, sacerdote se referindo ao sacerdote, mas a gente tem que lembrar que Israel foi criado para ser uma nação de sacerdotes para levar a palavra de Deus ao mundo, né? Atenção, israelitas, escute, ó família real, esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá. Mispá de Gileade, né? É a leste do Jordão, a mais sudeste do vale de Jerel, né? Que é um dos filhos, inclusive, de Jerel, um dos filhos, inclusive, de Oséias, com a prostituta, né? Com a mulher dele, agora já restaurada, Gônia, né? Você tem sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o Monte Tabor. Os rebeldes que estão envolvidos em matança, eu disciplinaria todos. Conheço Efraim, Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. A arrogância de Israel testifica contra ele. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça aí, que faz uma referência também a Judá, que a situação lá em Israel do Sul também não estava diferente, né? Traíram o Senhor. Toquem a trombeta e a corneta enramada, deem o grito de guerra em Bet-Aven. Esteja na vanguarda, ó Benjamim. Efraim será arrasado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel eu proclamo o que acontecerá. Os dias de Judá são como os que mudam de marcos e limites da terra. Derramarei sobre ele a minha ira. Está falando de face aqui também, né? Rompendo a lei, né? Derramarei sobre eles minha ira como uma inundação. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás dos ídolos. Falando outra vez, falando do pecado da idolatria, né? Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei, mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Os tumores aqui, enfermidades, são metáforas, né? Metáforas das feridas que as duas nações tinham sofrido na mão dos inimigos, né? E eles mesmos se colocaram também nessa situação uma vez que traíram o Senhor, né? E aí vem um julgamento terrível. Eu os despedaçarei, irei embora e os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Ele está falando do exílio, né? Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. Eles me buscarão a minha face em sua necessidade e eles me buscarão ansiosamente. Aqui vocês estão vendo que o desespero qual vai ser, né? E está dizendo claramente que o povo tem que se arrepender, né?
E aí, a gente vai ver no capítulo 6 que Israel é um povo obstinado. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas nos sarará do nosso filho. Depois de 2 dias, nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. E aí, meu irmão, esse seria um período breve, né? Que supõe que a ira de Deus seria passageiro, né? Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá e virá nos próximos dias para nós como chuvas de inverno, como chuvas de primavera que regam a terra. O que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? Se o amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. E aqui está vendo que não há esperança para Judá e nem para Israel, e eles cumprirão o castigo, serão purificados no exílio, né? O exílio vai representar aqui o vaso na mão do oleiro, vai ser moldado, né? Capítulo 7 diz o seguinte: quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto, os crimes de Samaria são revelados. Ele está falando de Israel do Norte, cuja capital era Samaria, né? E aí é interessante a gente observar que ele fala: todos praticam engano, ladrões que entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas ele não percebe que eu me lembro de todas as suas mais obras, seus pecados os envolvem e eu os vejo constantemente. Eles se alegram com suas impiedades. Está falando aqui, além de tudo, da impiedade do povo e do escárnio do povo contra Deus, né? No capítulo 8 vai falar sobre o castigo de Israel. Coloquem a trombeta em seu lábio e ele vem ameaçador como uma águia. A trombeta já sabe que está falando de alarme, ele vem ameaçador como uma águia, né? E aí vai se referir, vem ameaçador como uma águia, vem estar se referindo à Síria, né? Sobre o tempo do Senhor, porque quebraram a minha aliança e rebelaram contra a minha lei, né? Israel clama a mim, o nosso Deus, te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo os perseguirá. Este bezerro procede de Israel, um escultor o fez, ele não é Deus, será partido em pedaços o bezerro de Samaria, ele semeia o vento e colhe em tempestades. E aí vocês estão observando aqui que isso aqui é uma leitura, é um texto, né, de uma sátira profética contra Israel, né? O próprio tom do texto, a gente olhando cuidadosamente, diz isso, né? O castigo de Israel: não se regozije, ó Israel, nem se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu abandonando o seu Deus. Você é um salário da prostituição em cada eira de trigo. Os produtos da eira e do lagar não alimentarão o povo, vinho novo me soltará, eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito e na Assíria comerá comida impura. Vocês vão ver que esse capítulo 1, esse versículo aqui dá início a uma sessão assim, proferida pela primeira vez, pode ter sido aqui na festa de colheita, pode ter sido aqui como a festa das cabanas, festa de colheita como a festa das cabanas, né? Porque fala que de vinho a videira, o vinho é uma constante, visto que era típico, esse tipo de cultura na época, né? Em Israel, em Jerusalém, era típico dessa cultura, e a eira do trigo também, que é a produção do trigo, que é típico disso, da colheita, né? Vejam, fogem da destruição, mas o Egito os ajuntará e em Mênfis os sepultará. E aqui, meu irmão, minha irmã, é um tipo de profecia que também já foi proferido contra Edom. A gente percebe claramente isso. Tá? Capítulo 10 vai falar de forma assim, começa de forma saudosa, uma descrição de forma saudosa. Israel era como uma videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. E aqui já está falando da prostituição. Israel era como uma videira viçosa, cobria de frutos. Um lamento de saudade aqui do profeta, né? O profeta, a gente tem que perceber que não está entre aspas, então é o profeta falando, não uma mensagem de Deus, mas é uma iluminação do Espírito Santo, o profeta falando de forma saudosa, né? Quanto mais produzia, mais altares construía, quanto mais terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. E aqui, do segundo parágrafo do primeiro versículo para baixo, está falando já da prostituição, da idolatria. Aqui, meu irmão, minha irmã, a distância de Deus, nesse caso aqui, leva a prostituição, a idolatria, que é ruim, que vem a rebote, né? O coração deles é enganoso, agora devem carregar a sua culpa, o Senhor demolirá seus altares, destruirá suas colunas sagradas. Eles lhe dirão: não temos nenhum rei, porque não reverenciamos o Senhor.
Mas mesmo se que tivessem um rei, o que ele poderia fazer por nós? O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro de Bet-Aven. E aqui a gente vê aqui que é interessante que Israel é uma nação personificada chamada pelo seu antepassado, né? E uma metáfora, essa questão das videiras é uma metáfora constante, né? Meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando e fazendo-nos refletir através desse estudo, através disso, sobre os nossos caminhos. Deus nos abençoe. Amém.